De volta. Acabou. A gente vinha Opa. conversando internamente sobre 1 hora é muito tempo para live, né? A gente estava falando sobre isso. E agora a gente está vendo que a Verônica foi super controlada no tempo, falou bonitinha no tempo dela. E as perguntas elas ultrapassam, né? Então, assim, às vezes, a gente fica Uhum. pensando que 1 hora vai ser muito e no final das contas É. não é bem assim. Uhum. Você chegou a completar a resposta toda? Eu não consegui acompanhar porque travou para mim da outra pergunta. Então, estava dizendo que, resumindo, né, a gente convida a acompanhar as redes do movimento, né? MB Feminista está aqui também participando, por onde a gente tem convocado as campanhas e as ações. Estamos buscando construir, né, convocadas, né, pelas companheiras que têm feito a luta local, uma ação mais articulada nacionalmente para denunciar a situação de violência. E aí, quando a gente tiver essa proposta construída, vamos divulgar também. Acho que entrar em contato com quem, né, a partir daqui do sertão e aí reverberando, para a gente poder construir também ações diretas, né, que possam repercutir localmente, sempre pensando a força que cada coletivo tem, a segurança, o contexto. E dentro Uhum, dessas possibilidades, a gente tentar mostrar para a sociedade que o problema existe, que continua, que se agrava, e sobretudo para as mulheres que estão nessa condição que há luta e que há movimentação e que elas não estão sozinhas, né? Evidentemente, sem expor as próprias mulheres que estão nessa situação. Eu acho que é sempre um desafio. Mas estamos pensando, estamos construindo formas de ampliar essa possibilidade de ação. uhum. Vevé, a última das perguntas que eu anotei aqui, antes de cair, foi do Cadu, que é nosso colega também do Sertão, Uhum, perguntando sobre. Você se referiu ao longo da sua fala sobre necropolítica, né? Então ele uhum, pergunta, pensando em necropolíticas, como você vê as ações de gerontocídio, deixar uhum. aniquilar velhas e velhos, sobretudo quando a gente pensa na população mais empobrecida, né? Uhum. Isso acho que é uma das coisas mais dramáticas que a gente está vivendo também. A minha tia que está aqui me assistindo Cruéis, né? falou cruéis, cruéis, aliás, perversas, cruéis. Eu acho que escancaram realmente a necropolítica, o que é esse sistema de morte, né, que a gente está enfrentando. A minha tia, eu conversava com ela e ela dizia: Eu tenho mais de 60 anos e eu não quero morrer, não, quero viver muito bem. Quer dizer, eu sentia a dor dela de estar ouvindo isso reiteradamente, sabe? E é isso, é uma tese fortemente defendida pela ultradireita, aqui no caso por Bolsonaro, mas em outras partes do mundo, né, que se baseia numa ideia de darwinismo social. E ao mesmo tempo é algo que o capitalismo vai colocando nos corações das pessoas, semeando, né? Você tem mais, você já está velho, então você está descartável. Tá fora. Está fora, né? Então a ultradireita só pega aquilo que já corre e leva a sua expressão mais cruel e joga de volta e ecoa em parte das pessoas, né? Porque encontra um terreno semeado para isso. Então eu acho que é isso, é uma expressão cruel. Acho que a gente tem que denunciar fortemente, né? Todos e todas queremos viver bem, viver o máximo que as possibilidades e desenvolver as nossas possibilidades de vida, de ciência, de condições para viver o máximo possível. E acho que precisamos confrontar isso muito fortemente. Realmente me indigna, fere a todas nós escutar isso reiteradamente, né? E é É, gerontocídio mesmo, é necropolítica, é isso que o Cadu está dizendo. eu queria, assim, para a gente já ir caminhando para o encerramento, porque de fato a gente se comprometeu a fazer 1 hora de live, né? No início da sua fala, acho que uns 2 ou 3 momentos você marcou um pouco temporalmente, pensando no contexto do Brasil, o golpe contra a presidenta Uhum, Dilma. uhum, E eu tenho realmente, assim, muito limite de pensar muitas das coisas que a gente está vivenciando agora sem
analisar a partir desse marco, né? Obviamente que a gente Uhum, sabe quais são as dificuldades, os limites e as violências que recaem sobre as mulheres no âmbito da participação política no Brasil, seja na política institucional e parlamentar, ou né, nesses cargos, ou seja na nossa ação política cotidiana. uhum, Né? A gente está uhum, sempre muito vulnerável a essas violências. Mas assim, uhum, eu fico pensando, né, a partir de tudo que você falou e o que a gente está vendo, porque a gente está vendo isso, né? Quando a gente pensa numa uhum, crise ambiental, né, gritando, por exemplo, não tem como a gente não uhum, pensar que isso é um modo de produzir, um modo de estar no mundo vinculado a tudo isso que você falou muito bem, ao racismo, ao patriarcado, ao capitalismo, mas que de alguma forma eles se comunicam com um modo muito masculino de estar no planeta. uhum, E tanto a crise política que a gente vivenciou a partir do golpe da presidenta Dilma, com uma série de medidas que a gente vem, eu nem sei se isso pode ser chamado de medida, talvez a gente tenha que pensar uhum, num outro nome para desqualificar esse tipo de ação. Elas colocam em evidência muitas coisas, né? Então, assim, você vê o agravamento da violência, você vê o agravamento da insegurança, e ao uhum, mesmo tempo você vê que os aspectos relacionados aos cuidados básicos, à atenção primária, isso tudo também está gritando, né? E colocando uhum, esse lugar das mulheres, né? Eu fico pensando assim numa outra evidência. Então, assim, o que eu queria, na uhum, verdade, eu estou aqui divagando, pensando um monte de coisa, mas o que eu queria pensar com você, Verônica, é assim, diante desse cenário que a gente tem, desse desafio que a gente tem em torno dessa presidência, que assim, eu tenho inclusive dificuldade de chamar esse homem de presidente, assim, eu raramente eu falo, inclusive também. o nome dele, é, mas a gente tem, por exemplo, países que são governados por mulheres hoje e que têm resultados, por exemplo, diferentes dos resultados nos demais países. Então, enfim, é possível a gente fazer uma análise de como as coisas estão acontecendo agora, a partir do que a gente vivenciou com o golpe. Uhum. Eu não tenho dúvida, assim, eu acho que a gente já vivia problemas estruturais enormes. Acho que a gente se enfrentava, né, com muitas contradições dos governos Lula e Dilma, né, e muitas incoerências. Mas depois do golpe a gente passou a lidar com a tal coerência da direita no poder, né? Então a gente saiu da fase de enfrentar as contradições de um governo de coalizão para lidar com a coerência pura das forças de direita e seu projeto ultra neoliberal de aprofundamento do racismo patriarcal, né? E de necropolítica, que se agravou com a chegada da ultra, que permitiu, né, e que se agravou com a chegada da ultradireita ao poder. Então, a gente está vendo outras forças políticas nos governarem, forças que a gente conhece e forças que a gente ainda desconhece, né? Que são as forças que têm imposto golpes países afora na América Latina e colocado uma reacomodação geopolítica em marcha, né, para implementar um projeto ultra neoliberal de morte, que é o que a gente tem assistido no Brasil e em outros lugares, né? Então, esse projeto segue seu curso, né? Com a conivência das instituições todas e agora, de maneira brutal e autoritária, com esse coiso e seus outros mandatários no poder, né? E O se ele não caiu racista da até hoje é República. porque o racista da República e se o vírus da República, né? O vírus do A gente Ipiranga. pode dar vários nomes. Mas o projeto segue, se aprofunda, e o que eu penso é que essas forças políticas que chegaram ao poder desde o golpe seguem seu projeto inexoravelmente. Escolheram o pior dos piores para representá-lo, mas é o mesmo projeto, agravado, né, piorado e escancarado.
E eu tendo sempre a pensar a partir disso, né, de que forças políticas e projetos nos governam. Acho que alguns governos de mulheres coincidem com projetos mais reformistas e por isso sua resposta à pandemia é melhor, né? Eu tenho dificuldade de pensar que é porque são mulheres, acho que tem a ver com o que forças políticas elas representam. Mas, embora concorde que a forma destrutiva de lidar com a natureza, com o planeta, é uma forma absolutamente patriarcal e foi construída pelo poder dos homens. Mas acho que no caso dos governos são sempre as forças políticas que se impõem, e a gente viu isso com a Dilma, né? Ela caiu e foi atacada porque era uma mulher, né? Mas o projeto dela era um projeto de uma força política e outras forças que estavam dentro do seu governo queriam que ela implementasse o projeto deles, né? Deles mesmo. Então, ela caiu de maneira bastante violenta e foi muito, né, atingida por ser mulher, né, e desqualificada por ser mulher. Agora, eu acho que é isso. Acho que a gente tem sempre que analisar a partir das forças políticas que estão aí. Eu gosto muito de uma análise que uma amiga minha paraguaia, Cris Soto, que é da Articulação Feminista Mercosul, ela faz uma analogia muito interessante. Ela diz que na ditadura militar demorou mais de 10 anos para a gente descobrir que havia uma Operação Condor, que era a operação coordenada, né, das ditaduras na América Latina. Existe uma Operação Condor nesse momento de golpes, né? A gente apenas não sabe quem são essas forças, não sabe totalmente quem elas são. Acho que a gente precisa, inclusive, essa é a nossa tarefa, né? Conhecer e desvendar as forças políticas que seguem por trás de tudo que a gente está vivendo e que tem em Bolsonaro, o vírus do Ipiranga, um dos seus mandatários mais terríveis. Mas é isso, a gente está vivendo um momento do capitalismo das democracias, entre aspas, né, burguesas, em que qualquer um serve, o pior pode ficar, porque afinal a máscara civilizatória de um presidente tão pouco interessa nesse momento. Então, é esse o momento do sistema que a gente está enfrentando. É grave, é profundo, é aviltante, é desestruturador, porque desestrutura nossas próprias subjetividades, né? E acho que o desafio nosso é de reinvenção histórica. E uma reinvenção histórica enfrentando coisas muito imensas, como a pandemia nesse momento, né? Então, acho que a gente está vivendo aí um desafio dentro do outro, né? Que é imenso. Precisamos, portanto, estar juntas e juntos pensando para além desse tempo, mas a partir de todas as dores que o fazem, né? É verdade, querida. Bom, quero te agradecer de novo, dizer Eu também, demais. que é uma felicidade te ouvir. Eu tenho certeza que, assim, com a nossa live, com travamentos e com algumas coisas, assim, aprendidas de última hora, mas eu tenho certeza que foi muito bacana. É, quero deixar aberto para você se despedir, enfim, falar o que se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu não sei se ficou alguma pergunta na outra live, mas enfim, depois se quiserem me repassar, porque aqui eu não consigo resgatar agora, eu ainda não estou muito à vontade Uhum. de ver tanto no computador como aqui no celular. Mas, de qualquer maneira, se eu não tiver respondido, se eu não tiver repassado as perguntas, eu peço desculpas a quem eu não consegui repassar para a Verônica, mas eu tenho certeza que o todo da fala da Verônica já foi um grande presente para a gente, trouxe muitas ideias, muitas inspirações. E um pouco, né? Um pouco de América Latina, um pouco do que está Uhum. acontecendo no Nordeste, que eu acho que é muito importante a gente Uhum. conseguir fazer, dar esse olhar para além, assim. Uhum. Quero agradecer a todo mundo que está aí, e agora eu deixo com a Verônica para ela se despedir. Não, quero agradecer demais a Marcela, querida, adorei. Ao mesmo tempo, olhasse por algo, peço desculpas, dizer que realmente foi uma hora incrível de troca e de encontro e saio muito mais fortalecida desse momento. Quero agradecer muito, foi bem importante para mim.
Tem momentos que a gente fica meio derrubada, né, com tanta coisa acontecendo e acho que não é uma abstração, eu sempre digo isso, quando a gente se junta, a gente se fortalece mesmo, é real e é É concreto. real. Então, queria agradecer muitíssimo, Marcela, muito agradecer a todo mundo. Adorei ver um monte de amiga que estava aqui. Você Depois eu quero viu, ver suas menina? mensagens. Olha, Dizer depois que foi um eu vi aprendizado Luana, vi também. Cris, vi Tati Raulino, vi um monte de gente. Pois é, agradecer aqui. Tá, meu celular tá cheio de durex que eu e Karen colocamos para poder criar um ângulo. Ficar firme, Então a gente ficar firme. Então foi um aprendizado. Gostei muito. Obrigada, olha aí gente. o tanto Obrigada de mesmo. coraçãozinho E que você está olhem, recebendo. não é, adorei. E olhem, por favor, como a Marcela já disse, a página lá do SOS Corpo. E enviem também seus relatos para esse esforço que a gente está fazendo, né? Mulheres em tempos de pandemia. A ideia é que a gente possa ecoar nossa voz, nossa experiência, né? Nossos relatos em primeira pessoa, porque é disso, né? A nossa vida ter sido dessa matéria, do que a gente vive, padece, sofre, sente. E também a gente deve, em breve, lançar uma leitura crítica feminista da conjuntura. A gente tem publicado artigos no site do Outras Palavras, queria recomendar também como uma fonte de leitura sobre o que está Hum. acontecendo. E, bom, é isso. Estamos aí, a MB Feminista, também quem puder seguir a página, para a gente ir fortalecendo essas articulações entre nós. Obrigada a todo Qual mundo que do é esse Sertão. site, Verônica? Outras palavras? Outraspalavras.net é um site de comunicação, comunicação feita a partir dos movimentos sociais e tem um esforço assim colaborativo para a gente levar uma leitura antissistêmica, né, crítica do que está acontecendo nesse momento. Então é isso. Obrigada mesmo, adorei de Muito coração. bom. Eu que agradeço, gente. Um beijo para todo mundo. Verônica, um beijo para um beijo assim de luz para alcançar quem está aí com você na sua casa, para te proteger, proteger a todos. Eu tô vendo que tem alguém assim, ó, que É a tem um Karen, minha olharzinho, companheira. tem um olharzinho, então assim, É a Karen, minha querida, companheira, que está aqui me muita ajudando. proteção, muita luz, muito afeto, muito cuidado, que essas redes de solidariedade que a gente está vendo e construindo, elas sejam realmente assim o caminho e o percurso da nossa resistência, da nossa força e da nossa vitória. Tá bom? Um beijo, tô morrendo de saudade de Beijo. você. Não vejo a hora de voltar em Fortaleza. Venha ver a gente aqui, Já tô. viu? Pois é, pois é. E você também venha. Né? E, Tá aliás, o pessoal bom. da AMB Goiás ficou super feliz com a live, publicaram no Instagram Uhum. delas, assim, então muito legal também registrar isso, tá bom? Ai, que Um bom, que beijo, ótimo. obrigada, gente. Beijo.